Que a graça de Deus esteja no seu coração, meu irmão, minha irmã, para que juntos possamos refletir o amor do Pai. A mensagem de hoje eu tiro de um dos santos, São Cirilo, que foi um monge. Ele disse: a partir de agora já não sou servo nem do imperador, nem de homem algum na terra, mas unicamente do Deus Todo-Poderoso. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro, é dia de São Cirilo e São Metódio. Esta frase de São Cirilo, demonstrando a sua dedicação total ao Senhor, mesmo que para isso lhe custasse a vida, como de fato custou. Então peçamos que Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nos motive a todos nós a termos também uma fé comprometedora em Cristo Jesus. Uma fé que faz com que nós, nos fazendo servo de Deus, nos tornemos servidores dos nossos irmãos e irmãs, sabendo que o que fizermos para os nossos irmãos, fazemos ao próprio Deus. Escutemos o Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 7, os versículos do 31 ao 37, que diz: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfeta, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Frase para ecoar no nosso coração, além da mensagem de São Cirilo, a frase do Evangelho final, o que as pessoas, consequência daqueles que estão seguindo a Jesus, vão dizer: ele faz bem todas as coisas. Talvez falte isso da nossa parte, como atuais discípulos missionários de Jesus, percebermos que ele, nosso Deus, faz bem todas as coisas. E para que, de fato, nós sejamos discípulos missionários de Jesus, comprometidos, é preciso que tudo o que formos fazer, nos envolvamos de tal forma que façamos bem. Façamos o melhor que estiver ao nosso alcance. Porque Deus faz bem todas as coisas. E em Deus, nós também somos meio que obrigados, comprometidos a fazer bem. Sobretudo, fazer bem o bem aos irmãos. O Evangelho de hoje fala deste homem que tem essa dupla dificuldade, a mudez e a surdez. Dois empecilhos para a comunicação fluente. Essa era a situação em que se encontrava o homem que foi apresentado a Jesus. Ele, estando privado dos meios físicos de se comunicar, a fala e a audição, foi necessário que terceiros suplicassem a Jesus que lhes impusesse as mãos em vista da cura. E a súplica foi prontamente por Jesus atendida. Boca e ouvido têm um rico simbolismo na Bíblia. Nós vamos ver sempre. O relato da criação no livro do Gênesis, logo no início, fala do diálogo entre Deus e as primeiras criaturas humanas. Estas foram convidadas a dar nome às coisas criadas. O ser humano precisa da boca para cantar louvores de Deus e proclamar as suas maravilhas.
Os ouvidos são também necessários. Por meio deles, pode-se escutar quanto de bom o Senhor fez e faz por seu povo. No rito do batismo, o ministro toca com os padrinhos os ouvidos, também a boca, dizendo esta mesma frase, éfeta. Os ouvidos, diz éfeta, abre para escutar a palavra de Deus. E a boca, éfeta, abre-te para proclamar a palavra de Deus. O objetivo fundamental desta comunicação, ouvir e falar, é para que, escutando a palavra, nós tenhamos capacidade de proclamá-la aos nossos irmãos e irmãs. Por isso que vai dizer o provérbio, falar é prata e ouvir é ouro. Tão importante são para nós, para a nossa comunicação humana, para a nossa convivência humana, e dentro desta convivência humana, obviamente, levarmos aquilo que essencialmente está ligado a nós, que é a dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual, as maravilhas que Deus faz e fez na nossa vida. Aquele surdo mudo acolhe o milagre, tem a graça de escutar e sai falando, proclamando com alegria. Talvez tantos de nós hoje vivamos com a mudez. Embora escutemos, não somos capazes de proclamar as maravilhas de Deus. Quando foi que você, ao sair da igreja, escutou o Evangelho, as leituras, uma reflexão que lhe inspirou? Quando foi que você saiu e proclamou, partilhou com as outras pessoas? Nós temos o hábito de partilhar, divulgar, sobretudo pela facilidade dos meios de comunicação de hoje, as coisas ruins, as coisas boas. Parece que nós temos medo e vergonha de partilhar. Basta, como eu já disse, vermos, analisarmos a nós mesmos quantas poucas vezes se fizemos, foram poucas as vezes que ao sair da igreja, ao encontrarmos alguém que não foi, nós fomos capazes de dizer, olha como foi bonito, tocante o Evangelho, a leitura que a gente escutou hoje, como o ministro, o diácono, o padre, o ministro da palavra falou bem, explicou bem a palavra de Deus, falou isso e aquilo. A gente não faz, não partilha com os nossos familiares que não foram, com as pessoas do trabalho que não participaram, que participaram em outro lugar. Não multiplicamos o bem que escutamos. Por isso eu peço a Deus que os nossos ouvidos sejam abertos, curados, que a nossa língua se solte, não para falar qualquer coisa, mas para falar as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Que assim, Nossa Senhora, que soube proclamar as maravilhas, a bondade de Deus, o Deus que olhou a humildade daquela serva e fez maravilhas, que também nós, a exemplo de Maria Santíssima, saibamos louvar a Deus todos os dias da nossa vida, com os dons e a capacidade que temos, sobretudo de escutar e de falar. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus faça de você uma pessoa capaz de escutar atentamente o que Ele diz e de proclamar de maneira entusiasmada com os seus irmãos aquilo que do Senhor você escutou. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.